Vamos em frente, que tem uma declaração do Lula, que na verdade é uma repetição de um discurso que ele faz há muitos anos e a gente sempre analisa, porque ele tem consequências, obviamente. Lula afirmou nessa quinta-feira que o investimento na população mais pobre do país vai diminuir a criminalidade e a violência. O petista deu a declaração durante evento na Bahia. Vamos acompanhar. E eu posso dizer para vocês, com experiência de vida, que custa muito pouco, a gente investir no pobre desse país e investir na melhoria de vida deles. Quando a gente melhorar a vida das pessoas, sabe o que vai acontecer? Vai ter menos assalto, vai ter menos violência. Você viu, Rui, que ontem teve um arrastão no Rio de Janeiro, às 3 horas da tarde. Esses fenômenos que estão acontecendo, esse abuso do crime organizado, esse crescimento de tudo isso, eu posso dizer que tem 1000 causas, mas a principal é a ausência do Estado brasileiro em não cuidar das pessoas no tempo certo. E o tempo certo começa pelo ensino fundamental. Madá, o Lula sempre fala associando a pobreza e a criminalidade. Eu sempre considero um insulto às pessoas pobres honestas. Existem milhões de brasileiros pobres que não cometem qualquer tipo de crime, apesar de todas as adversidades que eles enfrentam. São pessoas que saem, muitas vezes, de uma comunidade dominada pelo tráfico de manhã, eventualmente são assaltadas no transporte público, vão trabalhar, voltam de noite, isso pode acontecer de novo, elas não têm, repito, carro blindado, não tem condomínio com guarita, com grade, elas são roubadas pelos criminosos, as pessoas pobres. E o Lula sempre faz essa relação mais rasteira. Obviamente, é possível você afirmar a respeito da ausência do Estado em termos de policiamento na área, naquela região, você defender a educação, etc. Agora, há pessoas que escolhem a bandidagem, e os corruptos, inclusive, e muitos ainda têm muito poder no Brasil, eles estão aí para mostrar que ricos que passaram pelo sistema de ensino, eles também cometem crimes, eles também roubam outras pessoas, às vezes por outros meios. Então, só para fazer uma introdução a esse assunto, fique à vontade, Madá. Essa analogia, né, de que a pessoa rouba porque é pobre, ela é tão preconceituosa, tão canalha, e veja que se fosse feita por alguém de direita, a ministra Nelly diria que é racismo com certeza, porque entre os pobres tem mais negros, né. Então, assim, é algo que primeiro não tem nenhum respaldo na realidade e nas pesquisas. É evidente que se vale do quê? Mais uma vez do populismo, do apelo emocional. Existem pessoas que numa situação limite de necessidade ou de pobreza, sempre foram honestas e fazem uma loucura? Existem. Existem. Não se pode, no entanto, comparar esses casos à criminalidade. Há vagabundo que é preso 17, 18 vezes, não fica na cadeia e sai para matar policial. E se você for ver quem é mais rígido com essas pessoas, é justamente a população mais pobre. Porque a população mais pobre sofre duplamente. Primeiro, por ter de conviver com esses marginais, e depois por ter de conviver com o preconceito de quem é rico. Porque o pobre sabe que ele é pobre, ele sabe o que ele passa, o que é humilhação, o que é não dormir por causa de dívida, de não saber o dia de amanhã, e ainda assim escolher ser honesto. E isso é a grande maioria. Não fosse a grande maioria, já tinha tido uma guerra civil no Brasil, você não andava na rua. O Lula não podia andar na rua sendo rico do jeito que é. Então, essa análise que se faz, ela é muito canalha e ela banaliza, sempre é feita para banalizar, algo que é a primeira necessidade do Brasil, se quiser um dia ser um país de verdade, que é a educação. A educação. A gente tem um problema, de criminalidade que precisa ser resolvido, que ele tem a ver muito mais com impunidade
e com a certeza da impunidade do que com falta de polícia, do que com desigualdade, do que com qualquer outra coisa. É um sistema falho, é um sistema de corrupção moral em que você vê o povo da Lava Jato está tudo solto já. Por que o cara que é ladrão e foi solto 15 vezes não vai roubar de novo? É uma corrupção moral que existe. E é muito triste que isso tudo seja feito de maneira a ofuscar e também a manchar a luta por algo que é tão importante, que é a educação. A educação ela é necessária não para o brasileiro não virar bandido, que é de um preconceito, de uma arrogância dizer que você precisa educar para não virar bandido. Esses bandidos todos aí da política foram tudo educados. Ele diz que precisa da educação para não virar bandido, mas o brasileiro precisa da educação é justamente para não mais se deixar governar por bandido. O brasileiro gosta de pilantra, o brasileiro acredita em pilantra, não pode ver um pilantra que sai votando no cara. Fica bravo se alguém fala mal do pilantra que ele escolheu na vez. É com educação que a gente muda esse estado de coisas. Mas, assim, o Lula não é burro, né? Para qual político brasileiro interessa a gente ter um povo realmente educado? Essa que é a questão que fica de pano de fundo nessa fala dele, né? Graeb, o que você destaca? Eu queria pegar por um outro lado, Felipe. Eu fui aqui olhar as estatísticas de mortes de jovens, porque o Lula está dizendo, vamos educar as crianças, né? Isso é muito importante, gasta-se pouco para fazer isso, e você tira as crianças da bandidagem, você afasta elas do perigo da criminalidade, né? Se é tão fácil, por que não fez? Né? De 2003 a 2015, vamos pegar aqui, foi quando a Dilma, 2003 quando o Lula começou a governar, 2015, o último ano de governo completo da Dilma Rousseff. As estatísticas sobre criminalidade, sobre morte de jovens atingidos pela criminalidade, pela bandidagem, pela violência, né? Não se mexeram no Brasil. Ou melhor, se mexeram para subir nos últimos anos da Dilma. Então, os governos do PT não conseguiram fazer absolutamente nada para tirar os jovens do caminho das balas perdidas. Não deram a educação básica de que o Lula fala. Não é obrigação do governo federal cuidar da educação básica, né? Bom, se o diagnóstico está tão claro na cabeça do Lula de que esta é a solução necessária, este é o momento crucial para que o Estado intervenha, ele que tivesse articulado para que isso acontecesse, ele que tivesse usado o capital político dele, que foi gigantesco no primeiro governo, para transformar esse diagnóstico em algo concreto. Não fez nada. Foi atrás de voto fácil de gente com mais de 18 anos, que entra na faculdade com os programas do governo federal. Não fez. Não mexeu uma palha para cuidar de fato, modificar de fato a educação básica ali a partir dos 3 anos, que é onde a criança começa de fato a se formar. Não fez nada para resolver este problema que ele diagnosticou com absoluta certeza e com razão. Não conseguiu mexer, mesmo nos melhores momentos econômicos do governo dele, nas estatísticas de criminalidade que vitimam principalmente os jovens. Ou seja, para de falar, Lula. Vai lá, faz. Por favor. Esse ponto que o Graeb colocou é muito importante, que o Lula se preocupa muito mais em fazer agrados mais imediatos e para a população adulta, que é a população que vota. Porque crianças, pré-adolescentes, adolescentes, eles não votam.
Então, a educação básica, ela não é prioridade do petismo. O petismo ficou 15 anos no poder e o Lula gosta de falar de tantas universidades, etc. A gente vê aí que a qualidade, em geral, do ensino brasileiro é muito baixa. Você tem até boas instituições de ensino privado, mas a diferença para a instituição pública é avassaladora. O resultado dos exames internacionais é terrível, é pior, evidentemente, na esfera pública. Portanto, o petismo nunca se preocupou com isso, que o Lula está colocando ali como foco das preocupações dele, e sempre querendo legitimar a distribuição de dinheiro público dos pagadores de impostos que ele faz com vistas às eleições. Quer dizer, não tentando fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de ascensão social, mais empregos, mais possibilidade de aproveitarem as suas oportunidades para não dependerem mais do Estado. O Lula gosta da dependência estatal e ele investe nela.